E o Levítico vai deixar claro, o sacerdote, ele oferece um cordeiro. Daí, aquele termo muito comum usado no Brasil, quando nós falamos do bode expiatório. O que é o bode expiatório? É o cordeiro que é oferecido para morrer no lugar de outros. Então, bode expiatório é alguém que nós vamos usar para substituir a culpa de outro. Então, nós sacrificamos o O cordeiro cordeiro. expiatório. O que é a expiação? O perdão, ou a palavra expiação, literalmente, seria a vingança em nome de. Só que nós não trabalhamos com a ideia da vingança, nós trabalhamos com a ideia da gratuidade. Então, Jesus é o grande cordeiro expiatório. Uma vez por todas, ele se ofereceu e nele os nossos pecados foram crucificados na cruz, juntamente com ele. Então, ele expiou os pecados da humanidade. No ofertório, nós revivemos isso. O rito judaico ensina que o oferente levava o cordeiro para o sacerdote no templo e o sacerdote, então, fazia uma oração de transposição da culpa do oferente para o cordeiro. Então, enquanto ele está transferindo os pecados do oferente para o cordeiro, ele está realizando uma prece eucarística. De maneira que ele estende as mãos sobre o cordeiro e, pela unção das mãos do sacerdote, ele tem este poder da graça de Deus de transferir os pecados do oferente sobre o animal que será sacrificado. Então, ele retira da assembleia este pecado. Por isso que quando o sacerdote ergue as mãos sobre as oferendas, todos se ajoelham. Porque naquele momento, o pecado da assembleia está sendo transferido para o cordeiro que está no altar. Por isso todos se colocam de joelhos quando o sacerdote ergue as mãos sobre o pão e o vinho. E ele invoca o Espírito Santo para santificar os dons do pão e do vinho, mudando-os em corpo e sangue, para o sacrifício em expiação dos pecados da Assembleia. Por isso a Assembleia se coloca de joelhos. Então, naquele momento em que eu estendo as mãos, eu estou transferindo os pecados da Assembleia para o cordeiro que está no altar. E o rito judaico vai fazer as preces de intercessão. Tudo que segue a partir daí são preces de intercessão que o sacerdote faz em nome da Assembleia e dele próprio, porque ele também está oferecendo o sacrifício. Ainda que nele haja o Cristo, há também a humanidade do sacerdote que precisa ser perdoada. Por isso, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Então nós oferecemos este sacrifício, eu e a Assembleia, e o próprio Cristo, porque é ele que se dá. Então, ao estender as mãos sobre as oferendas, todos se ajoelham, porque neste momento o sacerdote recolhe os pecados que vão ser sacrificados no altar. Então, quais são as intenções que devem estar neste sacrifício? Sobre este bode expiatório do altar. Que para nós agora é pão e vinho, porque foi isso que o Cristo constituiu na última ceia. Ele retira o sangue dos animais, ele retira o corpo dos animais e traz o pão e o vinho, que são alimentos acessíveis a todos os povos. Não eram todos que tinham condição de ter um cordeiro. Por isso que a regra era muito clara. Se tiver alguma família que não tem condições de ter um cordeiro, que se junte a uma família que tenha o cordeiro para participar da comunhão.